Olá, alunos e tutores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, ainda sobre a lista 01 e agora com a questão 1.3. Essa questão pede para se calcular formalmente a derivada de funções horárias da posição em relação ao tempo. Em todos os itens, a dimensão do tempo o tempo é dado em segundos e o espaço é dado em metros. Portanto, no Sistema Internacional de Unidades, SI. Okay? Pegando o item C como exemplo, onde nós temos uma função S de t, uma função espacial S de t igual a uma função temporal S de t igual a menos 2t mais 5, né? E ela nos fornece a distância percorrida pelo móvel em função do tempo. Só lembrando que até agora nós estávamos trabalhando com funções e que a gente dava o nome de f de x e com a variável x. E calculávamos então a derivada dessa função em relação à variável x. Na questão 1.3 nós temos agora t fazendo o papel de x, né? Portanto, ao invés de x nós temos a variável nomeada de t como a unidade em segundos, e no lugar da função f de x nós vamos chamá-la de uma função s de t, já que nós estamos aqui no âmbito da cinemática, né? Então vamos calcular a derivada dessa função aqui em relação ao tempo, ok? Só lembrando vocês que a derivada da função posição em relação ao tempo é a própria velocidade instantânea. Então, usando a definição formal de derivada, neste caso como a variável é t, a derivada da função em relação ao tempo, a gente dá o nome de velocidade, v de t, que vai ser igual ao limite para quando ΔT tendendo a zero, agora não é a variável x, é a variável t de tempo, tá? Mas as contas são exatamente as mesmas, né? Limite quando ΔT tendendo a zero da razão incremental. Variação da posição em relação à variação do tempo. Isso vai ser igual ao limite para quando ΔT tendendo a zero. ΔS é S no instante t mais ΔT menos AS no instante t. E tudo isso dividido por ΔT. Então, essa é a definição formal de velocidade instantânea. Ok? Então, vamos guardar essa fórmula aqui, que é a fórmula que nós utilizaremos para resolver os itens da questão 1.3. Bom, então temos que calcular, primeiramente, a função posição, a função S, no instante t mais ΔT. Vamos lá. Cálculos auxiliares. A S no instante t mais ΔT ficará igual a... Temos o menos 2 vezes t. No lugar de t, colocamos o ponto t mais ΔT. Menos 5. Como 5 é constante, ele não varia, não muda, né? Fazendo essa continha, nós teremos menos 2t, menos 2 ΔT mais 5. Muito bem, agora podemos calcular a variação da função s de t, que vai ser igual a f no ponto t, f não, né, s. S no ponto t mais ΔT menos AS no instante t, ok? AS no instante t mais ΔT acabamos de calcular, e ela vale menos 2t, menos 2 ΔT mais 5. Menos da fórmula da variação, abro parênteses, a função s de t no instante t. A função s de t no instante t é a função dada no enunciado, e ela vale menos 2t mais 5. Então, substituindo aqui, menos 2t mais 5.
Isso será igual a menos 2t, menos 2 ΔT, mais 5, menos vezes menos mais 2t, menos vezes mais menos 5. Evidentemente que dá para simplificar menos 5 com mais 5 e 2t com menos 2t. Portanto, essa variação é constante. A ΔS é igual a menos 2 ΔT. Isso não é constante, né? Tem aqui o ΔT, ok? Muito bem. Então, guardando esse resultado, agora a gente pode calcular a função velocidade, né? V de t, que é igual ao limite para quando ΔT tendendo a zero, de ΔS sobre ΔT. Isso vai ser igual ao limite de ΔT tendendo a zero. ΔS, acabamos de calcular, vale simplesmente menos 2 ΔT, e tudo isso dividido por ΔT. Simplificando ΔT com ΔT, isso vai ser igual a limite para quando ΔT tendendo a zero de menos 2. Como menos 2 é constante, né, não tem nenhum fator aqui em ΔT, aplicando o limite, portanto, a velocidade t, né, a função velocidade, será simplesmente igual a menos 2, né, menos 2 metros por segundo. E essa é a resposta. Repare que a velocidade é constante, justamente porque a função posição dada no item C é linear no tempo, né? Então, quando a função posição é linear no tempo, a velocidade é constante. Isso aqui é o movimento chamado de movimento retilíneo e uniforme, tá? Nesse caso, a posição S de t, S é função do tempo, a velocidade V de t é constante e a aceleração é igual a zero. Ok? É isso, pessoal. Até a próxima. Obrigado.